A defesa psíquica, basicamente, né, é a prática de você proteger a sua mente e o seu campo energético de influências negativas, invasões e manipulações. Como, por exemplo, vampiros energéticos, pensamentos obsessivos e ataques sutis. Isso, para mim, fez muita diferença na minha vida, porque antes eu era uma pessoa muito influenciável, sabe? Eu confiava muito nos outros, eu era uma pessoa um pouco vislumbrada, assim, com as coisas, sabe? Então, eu acreditava em tudo. Então, a magia psíquica começou a me ajudar, primeiro, a não ser mais manipulada pelas pessoas, e segundo, a não mais ser manipulada pelo meu próprio ego. Porque muitas vezes essa manipulação não vem de outras pessoas, vem de nós, vem do nosso ego ali querendo nos sabotar, querendo nos colocar para baixo, querendo nos fazer duvidar da nossa própria capacidade. Então a defesa psíquica vem nesse lugar, de eu saber perceber meus pensamentos, perceber quando é uma coisa minha ou não, quando estão tentando entrar na minha mente ou não. Tudo tem um limite, até mesmo com as pessoas que a gente ama, que a gente considera, a gente precisa ter esse cuidado de perceber até que ponto a gente está deixando essa pessoa entrar na nossa mente e colocar, implantar sementes ali do que ela quiser. E a partir desse momento que você percebe isso, você não só bloqueia essas pessoas, esses vampiros energéticos, mas você também começa a cultivar novas sementes. Então, toda vez hoje que eu me questiono do meu valor, porque às vezes acontece, né? Eu percebo e coloco uma outra semente no lugar. Então, se eu falo, nossa, eu acho que o meu trabalho tá meio caro, né? Será que vale tudo isso? Daí eu me corrijo. E aí eu coloco uma semente. Geralmente eu falo assim, não, eu mereço ser bem paga pelo meu trabalho. Então você sempre coloca uma afirmação positiva no lugar daquela crítica que você recebeu ou você mesmo se fez, né? Não importa quem você seja, que fase da sua vida você tá, quantos anos você tem. Inclusive, é um pensamento super errado a galera pensar assim que, ai, depois de uma certa idade você não aprende nada novo, sua mente fica estagnada e você vai ser assim para sempre. Não, é mentira, porque a própria ciência provou que essa questão que eu falei da modulação mental, da modulação cerebral, ela é para a vida toda. A vida toda a gente tem a capacidade de mudar a nossa forma de pensar, mudar nossos conceitos. Então, se todo mundo é capaz de mudar, eu, principalmente, né? Eu não sou bruxa, vocês que estão aqui, vocês não são bruxa, ou pelo menos estão querendo ser. Então é isso, a bruxa ela muda a sua realidade, seja interna ou externa, seja na sua mente ou seja no plano físico, né? E quando muda na mente, pode ter certeza que o externo ele vai ser muito mais fácil. Eu falei bastante sobre essa questão da parte emocional, né? Mas aí também tem a parte espiritual. Esses ataques psíquicos que a gente vai falar agora, eles podem ser de origem espiritual, pode ser um espírito te atacando, um espírito obsessor, um espírito de uma pessoa morta, algum tipo de espírito que não necessariamente é um ser humano, né, um ser espiritual de outra natureza. E também pode ser um ataque de uma pessoa encarnada, uma pessoa viva e encarnada. Quando uma pessoa encarnada está te atacando, geralmente os motivos são inveja, né? Inveja, raiva, rancor, essas coisas do ser humano. Quando um ser espiritual está te atacando, ou ele foi demandado, ou alguém mandou ele para você, mas essa pessoa ela precisa ter conhecimento de ocultismo para fazer isso, né? Ninguém manda assim um espírito obsessor para você sem saber o que está fazendo. Ou esse espírito, ele, sei lá, cruzou o seu caminho e quer sugar a sua energia porque achou uma brecha. Os espíritos perdidos, eles ficam aqui na Terra só buscando forma de se abastecer energeticamente, né?
Então, quando a gente abaixa a nossa guarda, pode ser que eles encostem. Eu já fui muito obsidiada, inclusive eu tenho uma sensação muito clara de que nas 2 vezes em que eu caí numa depressão suicida, que eu tinha pensamentos suicidas, eu tenho hoje a clareza de que eu estava sendo obsidiada, sabe, por alguns, sei lá, pelo quê? Porque eu não vi nada. Mas hoje eu tenho um entendimento que sim, porque eu comecei a fazer umas coisas que eu não fazia, que não era natural. Cansaço sem explicação, mas sem explicação, gente. Vocês não vão falar assim, ai, eu tô dormindo meia-noite, acordando 5 horas da manhã, e eu não sei porque eu tô cansada, né? Não faz uma higiene do sono, né? Não colabora também. Aí não é assim, gente. Então vocês têm que analisar essa lista com o pé no chão. Então, cansaço sem explicação é quando você está dormindo bem, está dormindo 8 horas por dia, tem horário para dormir, horário para acordar, e mesmo assim você se sente muito cansado. Sensação de estar carregado, né? Então, aquela coisa, aquele peso que você não sabe de onde vem, parece que você está sempre com um peso nas costas, com uma preocupação, uma coisa que você não sabe explicar. Confusão mental, quando você não consegue raciocinar direito, tá com a cabeça cheia de coisa e começa a falhar a memória, falhar o pensamento. Sonhos invasivos, quando você tem uns sonhos muito doidos e parece que são reais e você acorda naquela ansiedade, né, parecendo que aconteceu com você de verdade alguma coisa ruim. Variações de humor abruptas, né? Então, assim, você tá bem e daqui a pouco, do nada, você tá emburrado. Então, não vamos esquecer de analisar as possibilidades clínicas, né? Então, nem tudo é espiritual, às vezes você realmente tem um quadro psicológico que precisa de atenção, mas se você não tem, e isso está acontecendo, talvez não seja normal. Pesadelos ou paralisias do sono constantes, né? Pesadelo e paralisia é normal, mas se for constante, muitas vezes consecutiva, aí é preocupante sim, aí pode ser um sinal de ataque ou fragilidade psíquica. E agora a gente vai ver também como que você pode se proteger dessas coisas e não deixar isso chegar nesse ponto, né? Meditações com escudo de luz. Então, a gente já fez isso aqui várias vezes, de imaginar que a gente está em volta de uma bolha colorida de luz branca, dourada, ou seja lá a luz que você quiser imaginar. Então, depende muito. Por exemplo, hoje eu fiz uma meditação na hora do ritual que a moça pedia para eu imaginar uma luz azul. Só que na minha mente só vinha amarelo, não consegui ver azul. E aí foi com o amarelo mesmo, porque às vezes era o amarelo que eu precisava, entendeu? Então tem que confiar na sua intuição nesse momento. Mas imaginar que você está em volta desse escudo de luz é muito potente, assim. E aí, se você quiser treinar isso, você pode imaginar, inclusive, que esse escudo ele vai se expandindo pelo seu quarto, né? Pelo seu cômodo ali, e aí depois ele vai se expandindo pela casa, vai se expandindo para sua família, e aí você vai conseguindo ampliar esse círculo, essa proteção para além de você. Banhos energéticos com ervas, isso aí também, né? É bem básico, vocês já conhecem, já fizeram bastante. E aqui eu coloquei algumas opções de ervas, mas depende muito de cada caso. É por isso que é importante vocês estudarem mais a fundo as ervas. Ó, se você está ansiosa, é a lavanda. Se você está depressiva, é o alecrim. Agora, a arruda é para quando você já nem sabe mais, já tentou de tudo e nada resolveu. Mas eu era a Arruda, porque a Arruda vai vir como uma paulada na sua cara. Ela vai descarregar tudo, vai fazer um exorcismo na sua energia, basicamente. A Arruda é muito forte, por isso que eu não recomendo fazer banho de Arruda sempre. Tem que ser só quando você sentir realmente que tá pesado e que nada resolveu. Então, vocês também têm que ter cuidado com as ervas, tá? Porque não é só porque é erva que pode usar sem, né, indiscriminadamente, porque é uma erva, então não faz mal. Não, as ervas também têm suas energias e que a gente precisa conhecer para não fazer cagada mágica.
Visualizações guiadas. Nada mais é do que o círculo mágico, né? Você imaginar ali que está sendo traçado um círculo à sua volta. Esse círculo é a sua proteção, é a delimitação do seu espaço sagrado para que nada entre, nada saia. O fortalecimento da aura, ele pode ser feito através de meditação, como eu já falei, imaginando que você está sendo carregada de energia, de luz. Pode ser feito também pelo alinhamento dos chakras. Tem o Reiki, que é muito positivo para isso. Vocês podem fazer o Reiki com um profissional reikiano, mas seria interessante também, mais para frente, né, quem se interessar, fazer um curso de Reiki, pelo menos o módulo básico, o módulo 1, não para você trabalhar, não para você se tornar um reikiano, mas para melhorar a tua prática mágica. Inclusive, antes mesmo de eu começar a fazer magia, eu fiz uma iniciação em Reiki. Eu só tenho o nível 1, tipo, não tenho 2, não tenho 3. Eu não posso aplicar em outras pessoas. Eu só posso aplicar em mim. Só que isso melhorou muito a minha magia. Como se a minha mão ficasse mais poderosa. Para finalizar, eu trouxe aqui a bibliografia e também indicação de leitura. Então, o primeiro livro é um livro muito conhecido no meio da bruxaria, né, que é um livro bem acessível, bem fácil, uma linguagem fácil ali para as bruxas que estão começando, que é a Bruxa Psíquica. E depois, eu diria para quem tiver um pouco mais avançada, já quem quiser avançar um pouco mais, tem esse outro livro, Defesa Psíquica, da Dion Fortune. Eu até tenho ele aqui, ó, o meu exemplar já está surradinho, já está cheio de, né, de coisa. Por quê? Porque esse livro aqui foi o que me salvou